quem é do PL e está coligado ao PL nas eleições federais tem a obrigação de apoiar o candidato do PL, independente de briga, de picuinha, de problemas familiares. Vejam o PT. Vejam como é o PT. Tem alguém deixando de apoiar o Lula dentro do PT? Não. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Não há como a gente deixar de endereçar o elefante que está na sala. E por isso eu quero tratar sobre... E eu vou chegar na fala do Flávio Bolsonaro sobre mim, mas eu quero falar sobre como se normalizou na direita a ideia de que ela própria, a direita, é a maior adversária da campanha do Flávio Bolsonaro. A gente precisa falar sobre isso. Se normalizou essa ideia. Quando você para refletir, você chega a uma conclusão que é um pouco assustadora, que é que todos os problemas que Flávio Bolsonaro teve até hoje, exceto talvez, e digo talvez porque há conexões, exceto talvez o caso do Dark Horse, todos os problemas que a campanha do Flávio teve até agora foram criados por rivalidades dentro da direita. Então, se tornou rotineiro que nós, os eleitores que queremos tirar o PT do poder, tenhamos que lidar com boicotes, com desgastes internos, com falta de apoio e outras coisas que, em uma campanha eleitoral, nós só deveríamos esperar dos nossos oponentes. Deixa eu botar o celular no silencioso aqui, que hoje tá animado isso aqui. Todo dia tem uma briga nova que precisa ser resolvida, ou uma tentativa de impedir que o Flávio seja candidato. E aí a gente precisa desarmar. Nos últimos tempos, o Flávio vinha indo bem, estava se recuperando no tracking das pesquisas. A gente viu a pesquisa do BTG ontem, vem crescendo, empatou tecnicamente com Lula no segundo turno em vários levantamentos, mas eis que a Michelle conseguiu, ela realmente conseguiu nesse sentido, dominar a pauta e o noticiário com um assunto. E a gente está falando aqui sobre a história do agendamento. Já falei sobre vocês sobre agenda setting, sobre como agendar uma discussão, como tornar essa discussão um assunto na mídia. A Michelle conseguiu tornar um assunto de antagonismo entre o Flávio e as mulheres dominante na mídia. Que o pior de tudo é absolutamente falso, aliás, como o Flávio demonstrou hoje. Em mais uma situação de desgaste nessa escalada, mais uma vez, ao ser contrariada, aparentemente, né, pelo que está dando para ver aqui, contrariada dessa vez pelo próprio Jair Bolsonaro, a Michelle resolveu bater o pé, alguns diriam dar um piti, e sair da presidência do PL Mulher, como forma de agravar ainda mais a crise dentro do partido. E essa situação também causou outras repercussões. Uns dizem que Michelle não será mais candidata ao Senado pelo DF, mas outros dizem que ela deixou a questão em aberto com a saída do PL Mulher. Mas mais importante do que isso é como o entorno dela está agindo. Vocês enxergam o tamanho da crise com ações. Hoje pela manhã nós tivemos um encontro do Flávio Bolsonaro com as lideranças femininas da direita, onde ele lançou o seu programa Brasil por Elas, mas uma pessoa que não estava lá, por exemplo, era a senadora Damares Alves, que já havia adiantado ontem mesmo que não iria comparecer, ainda que não tenha sido explícita sobre a razão que levou a tomar essa decisão. Talvez ela estivesse muito ocupada em Brasília, quem sabe. Outra pessoa ausente na reunião do Flávio foi a senadora Tereza Cristina, aquela mesma que era queridinha do presidente Bolsonaro, vocês lembram disso? Até pouco tempo atrás, a Tereza Cristina, essa que boicotou o evento do Flávio hoje, ela era cotada como candidata a vice do Flávio, cotada por gente pesada e forte dentro da campanha, para vocês verem como que é o clima das pessoas que cercam o Flávio. E fica pior ainda para o lado delas e de outras, quando nós vemos duas coisas. Primeiro que nessa ocasião, como eu disse, foi discutido o lançamento do plano que deve ser lançado no dia 15 de julho, chamado Brasil por Elas. O Flávio foi lá, ouviu todas as mulheres, reuniu as sugestões,
e vai lançar esse plano com ações concretas, voltadas e focadas no público feminino. Então, claro que é no mínimo curioso que mulheres que se colocam como liderança do movimento feminino dentro da direita tenham decidido não participar da discussão deste plano, que é o plano do candidato de direita para as mulheres. O segundo ponto interessante, e eu considerei muito interessante, que a Priscila Costa, que foi a deputada federal que foi jogada pela Michelle no olho do furacão daquela treta lá do Ceará, a Priscila Costa estava nesta reunião com o Flávio. E aqui ela tem que ser comendada. Aqui tem que ser dito que Priscila Costa mostrou maturidade. Priscila Costa mostrou preocupação com o Brasil, preocupação com as mulheres. Eu diria até que teve, alguns diriam maldosamente, que ela teve hombridade. Brincadeirinha. Foi correta, falando sério, foi correta, atitude correta. É membro do PL, então é uma liderança importante, muito importante. Mulher, então tem que ir lá apoiar o candidato do partido no lançamento e na discussão do seu programa para as mulheres. E eu não sei em que mundo é aceitável esse boicote, a única candidatura de direita que tem chance de vencer o Lula esse ano. Infelizmente, as pessoas têm que dar razão. Aqueles que, em um grau maior ou menor, com estilos diferentes, alertaram desde o início sobre o problema de você não disciplinar os seus correligionários e os membros do seu grupo político. Alguns, na verdade, não conseguiram nem entender a diferença entre, por exemplo, um correligionário. Já falamos sobre essa palavra, né? Correligionário vem daquele que está na sua legião, ou seja, é um termo militar, de origem militar romana, aquele que está lutando a mesma guerra que você. As pessoas não sabem a diferença entre um correligionário da sua legenda e outras pessoas que são jornalistas, apoiadores, influenciadores, o que quer que seja. E a gente sempre fez questão de chamar isso aqui no programa, porque é uma distinção importante. E hoje o PL é esse caos por falta de disciplina. Não é possível, por exemplo, que o Flávio, ou o Eduardo, ou quem quer que seja, queiram disciplinar a mim pela simples razão de que eu não sou membro do PL, tampouco faço parte do grupo político, do partido, dos seus aliados, eu sou só um jornalista e um eleitor engajado. Então não é possível disciplinar a mim. Mas teria sido possível, eu diria, necessário, que fossem disciplinadas as pessoas que fazem parte do partido, do grupo político submetidos à sua hierarquia. O tempo mostrou que essa história de deixar, não, vamos deixar cada um virar no seu tempo. O tempo mostrou que isso é, lamento dizer, fraqueza. E fraqueza é sempre provocativa. A fraqueza é sempre provocativa. Quem é do PL e está coligado ao PL nas eleições federais tem a obrigação de apoiar o candidato do PL, independente de briga, de picuinha, de problemas familiares. Vejam o PT. Vejam como é o PT. Tem alguém deixando de apoiar o Lula dentro do PT? Não. Não vamos disciplinar as pessoas porque senão nós vamos criar uma crise no partido. Eu usei a frase do Donald Rumsfeld, que a fraqueza é provocativa, mas a minha mãe me ensinou a versão Herbert Richards, dessa... Talvez não Herbert Richards, que Herbert Richards não fala palavrão, mas a versão brasileira da sabedoria tradicional é a seguinte: quem muito se abaixa, o cu aparece. E essa história de não disciplinar, vamos aguardar, senão nós vamos criar uma crise. Ora, a crise veio da mesma forma. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma.
Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples. Apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.